Mas a gente era o cachorrinho. Nós éramos os animais de estimação Isso. dos deuses, segundo as mitologias. Entendi. E Eva e Adão então romperam com isso. Então eles são heróis. Sim. Tá. Só que antes disso tem outras heroínas, chamada Lilith, tem outra heroína chamada Pandora, que é uma outra mitologia. Tá? Então, quando você fala de Adão e Eva, você não está falando necessariamente do início da humanidade. Tem coisa antes. Não tem. Nossa. Adão e Eva é o início de como a história, sob a ótica judaico-cristã, contou o mito da criação, copiado da linguagem dos sumérios, que contaram isso primeiro do que os hebreus. Entendi. Bom, porque assim, se você for ler a Bíblia, como você deve ter lido bastante na escola, antes de Adão e Eva, a Terra era sem forma e vazia, né? Na Bíblia. Na Bíblia. Mas assim, depende também, inclusive, da versão da Bíblia que você tenha. Porque a Bíblia diz assim, que houve um tempo em que existiam na Terra filhos de humanos e filhos de deuses. Os filhos de humanos em tudo eram iguais aos seus pais. Mas os filhos dos tais deuses, sim, estes tinham uma parte do seu sangue, a gente hoje chama código genético, de uma mãe terrena, mas um ser de fora teria tido relações ou manipulado alguma inseminação. Então, esse fruto dessa relação era filho de deuses. E esses filhos de deuses, ainda que tivessem o corpo igual a um ser humano, mas eles tinham características que os diferenciavam dos homens e mulheres filhos de humanos. E qual é o primeiro filho de Deus, entre aspas, o filho de extraterrestre ou de extrafísico, que a Bíblia cita? Adão. Então, Adão não foi o primeiro humano nos termos em que a religião conta. Adão foi o primeiro protótipo da história contada pela Bíblia de interferência de seres de fora na linhagem humana. Tá. Então, quando você vê aquela relação Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, por que a Bíblia faz questão de citar essas figuras? Porque todos eles viveram 700, 800, 900 anos, eram muito mais inteligentes que os outros humanos e tinham a capacidade física, blá, 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 blá. O que é isso? É a influência dessa genética não humana que foi inserida nessa linhagem de Adão e Eva. Isso na mitologia judaico-cristã. A pergunta é, por que é que isso foi feito na linhagem que viria a dar no povo hebreu e no povo judeu? Segundo as fofocas mitológicas, nesse mesmo período, lá no sul da Índia, na tradição Kumari-Kanda, Shiva, que era um deus concorrente de Brahma, que é o mesmo Javé, também estava cuidando de escolher uma linhagem humana que representasse a genética dele. Porque a humanidade, a Terra estava sob disputa. Dos deuses. Dos deuses. De como os realidade humanos diferente. herdaram a Terra, e não era essa a perspectiva das notícias mitológicas, quem deveria ter herdado a Terra ou era Enki ou Enlil dos Anunnakis, ou Zeus, ou sabe-se lá quem, dos seres extrafísicos de um universo vizinho ao nosso. E tu sabe o que rolou, que ficou nós? Porque todos eles faliram e os Anunnakis criaram um problemaço. Está descrito no chamado Livro Perdido de Enki. Quando o clã de Enlil e o clã de Enki, os seus filhos que ficaram aqui na Terra, entraram em choque e terminaram explodindo 5 bombas no Vale de Sidim. E aí nós estamos falando da história de Sodoma e Gomorra na Bíblia, que foram destruídas por explosões que ninguém entende. Só que nos mitos da linguagem sumeriana, que depois foi substituída pela linguagem acadiana. Então, nos mitos que contam a história dos Nefelim, ou dos Anunnakis, são os mesmos seres, só que chamados na linguagem suméria Nefelim e na linguagem acadiana Anunnaki, mas na cultura pop, o Nephilim geralmente é o filho do anjo. É um filho de um anjo com um demônio, ou um filho de um anjo com um ser humano, alguma coisa assim. Essa cultura precisa refletir um pouco, simplesmente é só maravilha. Mas, né? Então, é toda uma história dessas figuras que brigavam disputando quem herdaria a Terra
E desde que eles explodiram essas bombas, o problema é que quando você explode bomba nuclear, cria-se no solo da região um tipo de vitrificação com um elemento químico que só existe na hora em que isso... E lá tem, Foi isso que lá onde, aconteceu no Vale com do Sidim tem. Foi isso que aconteceu com a... Como é o nome dela? Sara, que olha pra trás e vira uma estátua de sal. É Isso. Sara o nome dela? É Sara. Tá. Foi um dia, ladrão, viu? Tu falou que eu manjava mais ou menos? Veja só, Abraão, a esposa Sara, eles foram procurados por seres de fora que disseram, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, blá, blá, blá. Aí Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que vivia, e tentou, mas se tiver gente justa, então a esposa de Ló é que virou estátua de sal, como se diz. Tá? Então, você tá falando, é que você falou assim, cara, os caras brigaram, estouraram as bombas ali. Mas o problema que foi, o vento nuclear, isso foi no Vale do Sidim, que fica na Palestina, o vento nuclear foi levado, a poeira nuclear foi levada pelo vento para a Suméria e acabou com as cidades dos Anunnakis. Aí os Anunnakis se ferraram, perderam as bases que tinham, por isso que não mais puderam dominar a Terra. Entendi. Aí sobrou para os humanos. Demos sorte, Os talvez. portais se né? fecharam, a turma desse universo vizinho também queria dominar. Não. Então, assim, todas as componentes acontecendo para que os humanos herdassem a Terra. Se isso é sorte ou se isso é azar. É um design inteligente, pô. É difícil de ser hoje estabelecido assim. Você está dizendo, então, Jean, que se as coisas tivessem acontecido diferentes, haveria na Terra humanos e, sei lá, no caso, Anunnakis e vários outros seres pensantes. Entendi. Provavelmente seríamos mão de obra para os caras, porque eles aparentemente são muito mais desenvolvidos intelectualmente falando. Eles tinham mais tecnologia, mas acontece que, como o próprio Enki fala, e o Enlil também, os humanos começaram a se reproduzir como coelhos. Entendi. E eles, os Anunnakis, não conseguiam se reproduzir nesse mesmo padrão. Segundo, os Anunnakis têm um quê de retardamento mental. Ah, é? Eles são extremamente inteligentes no sentido de produção intelectual, tecnológica. Mais esperteza. Mas no sentido de compreensão e sagacidade, não. E nós, humanos, temos toda a sagacidade. A gente inventa uma mentirinha. Eva desbloqueou tudo. Nós somos, segundo essa fofocada toda que me envolve, se está certo ou não é outra história, de tudo que foi criado até hoje, 13,8 bilhões de anos da história universal, nós, os humanos, frutos desse acidente e de outros incidentes, terminamos desbloqueando todos ou boa parte dos códigos e travas e lacres que a tal Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva só criavam espécies com esses lacres e travas para que manter eles pudessem controlado. Controlar. E por isso que Javé e os demais deuses ficaram pé da vida com Adão e Eva, porque eles desbloquearam isso. Aí, como eles não mais tinham controle automático no campo da genética, eles descobriram uma outra forma de controlar os seres humanos. Aí aqui entra a tese da mente bicameral de Julian Jaynes, que é um psicólogo, filósofo estadunidense, que no ano 1976 publicou um livro chamado A Emergência da Consciência no Ocaso da Mente Bicameral. Que nome feio é esse? Nossa, eu não faço a menor ideia do que você acabou de dizer. Pois é, o nosso cérebro tem duas câmaras, dois hemisférios. A tese de Julian Jaynes é que em um dos hemisférios incide o quê? Todas essas coisas que ele chama de a voz dos deuses. Tá. E até... Que é isso que você sente. Isso. Tá bom. Todo ser humano sente essa invasão. O nome chique para isso é mediunidade. Tá. Alguém, sem pedir licença, de repente você já se vê sua cabeça sendo usada para... Isso não é elegante, não é ético, não é decente. Cara, você se sente invadido? 100%. Eu não aplaudo isso. Interessante. Por isso que eu não posso ser comparado a figuras que dedicam sua vida Entendi. amorosamente a fazer isso, como o Chico Xavier, o Divaldo Franco. Eu espernei o tempo inteiro. Porque eu cobro dignidade de mim mesmo, então posso me permitir, não de outros seres humanos, mas desses seres cobrar. Porra, é essa, cara. Eles costumam respeitar? Não.
Esse é o problema. Eles Não. te veem como um menor? Sim. Todos nós, para esses seres, não valemos muita coisa. Os demos dizem, vocês humanos são sujos, nós somos limpos, nós surgimos do fogo, vocês surgiram do lamaçal, do barro, da podridão. É assim que eles pensam. Só que, de novo, essa turma é meio retardada para a percepção de algumas questões no campo dos valores filosóficos. De novo, eles são extremamente capazes de produzir o que for no âmbito tecnológico. Mas, no âmbito da compreensão e dos valores emocionais, nós humanos podemos ser mais monstruosos que eles, mas, ao mesmo tempo, nós podemos construir, como fazemos, sensações altruísticas que ninguém mais nessa criação consegue. Um ser humano pode ser o pior monstro e bestial e, ao mesmo tempo, ele dá a vida por alguém que ele ama. É verdade. Esses seres não dão um pedaço de casca de um usado, eles trocam, querem fazer pacto. Por isso que Javé, o Deus bíblico, quer fazer pacto o tempo inteiro, porque eles têm uma deformação emocional. E nós, humanos, superamos esse padrão devido a um incidente, devido à ingerência de química que veio de fora. Mas, Jean... O xamanismo surgiu para fazer isso, só para você ter noção. Faz sentido. E ninguém sabe disso. Cara, assim, você tá me falando um monte de coisa muito interessante. Então, peraí, ó, vamos por partes. Primeiro, Beba bastante. você chamou, você falou, assim, em algum momento você falou da criação, né? E aí a gente já falou também, assim, meio por cima dos deuses, como Javé sendo um dos deuses, né? Um dos deuses. O que é meio o contrário do que diz na Bíblia, que ele é o Deus dos deuses. Nessa fofocaiada que fica te enchendo o saco aí, tem um papo de quem criou, quem é o número um e criou os outros deuses. De onde esses caras vieram? Todos eles concordam sobre isso, é Javé. Javé Ou seja, um dia não existia nada. Surgiu um ovo, é o chamado mito do ovo cósmico. Esse ovo quebrou e saíram 3 coisas dentro do ovo. Na mitologia chinesa diz. Saiu o Yin, o Yang e Panku, o criador que estava caído dentro do ovo, caído em um dos 2 universos. Várias mitologias falam desses 2 universos e de um criador caído em um dos universos. Um formado de matéria, o outro antimatéria. O que é que a ciência diz hoje? Que não existia nada e surgiu uma singularidade formada por quarks e gluons, Big Bang. Isso explodiu, aí surgiu matéria e antimatéria. Só que matéria e antimatéria, ao se encontrar, se autodestroem, mas sempre sobra um átomo de matéria e um átomo de antimatéria, e o que sobrou dessa autodestruição inicial desde o Big Bang, 13,8 bilhões de anos depois, formou 2 universos gêmeos que hoje a ciência já diz que existem. Um material e um antimaterial. Mês passado, mês de junho ou julho, saiu a última matéria científica dizendo, cientista fulano de tal descobriu blá, 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 um universo gêmeo nosso, só que é antimaterial, e lá o tempo vai para o outro lado. Ou seja, se o nosso tempo... tudo ao contrário, é a terra se o nosso tempo começou, uma espécie de seta temporal, passado, presente e futuro, no âmbito da nossa lógica, ainda que isso seja uma ilusão, esse universo vizinho foi para um outro sentido, o que é incompreensível para nós. Esses seres todos vivem nesse universo vizinho. Nós temos 2 tipos de seres que a gente chama de extraterrestres sem saber direito. Eu, particularmente, chamo extraterrestres biológicos desse universo. Que mora nesse universo. Tá, então era aí que eu queria chegar em algum ponto. Como os Anunnakis, por exemplo. Eles vivem no que a gente chama de... Como é que é? Sei o quê, da nossa realidade, essa realidade... Nossa faixa de realidade. O tecido espaço-temporal que compõe o nosso universo, formado por, hoje, o ser humano, com o avanço científico, já sabe que aqui tem umas 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada estrela com uma porrada de planetas com satélites. Isso é o nosso universo. Que se formou muito difícil de só ter a gente, né? Se formou a partir do elemento hidrogênio, que foi se juntando com outro elemento hidrogênio, criou massas de gases, surge estrela, ou seja, esse é o nosso universo. Esse universo vizinho não tem nada a ver com isso. Parece uma casa de maribondos formada por locas
linguagem sânscrita, ou genos, na linguagem grega, que corresponderiam a moradas, e em cada morada dessa tem um ser que mora lá e pensa que é um semideus ou um arconte, e eles disputam entre eles. Mas todos reconhecem que quem criou essa confusão desses dois universos era um ser que existia antes e que caiu em um deles, e em caindo ele se reconstruiu, e é esse ser que a gente chama de Javé, ou Brahma, ou Alá. Que é o Deus que é Supremo. O Criador caído, que não deveríamos chamar de Deus, porque não tem nada a ver com Deus. É mesmo? Só que eu venho do... Mas ele é um criador. Ele não. Ele é parte do ser que era um criador, que da periferia do paraíso resolveu criar o universo e se deu mal pra caceta e caiu nele. Nas palestras que eu faço, eu explico isso da forma como eles me explicam. Isso está além de tudo que foi informado até hoje à humanidade. Se está certo ou está errado, por isso que eu digo, eu não sei se isso está certo. Mas é a história que você ouve na fofocaiada aí, isso, na então Rádio Angelical. É só mais um. E veja, há uma diferença do conceito de monoteísmo para o conceito de monolatria. O monoteísmo vem da disputa com o politeísmo, mas não significa que a existência de um único Deus, é apenas a afirmação de que um dos deuses que no politeísmo disputava isso ou aquilo é o maior. Mas a monolatria diz que só tem um Deus. E a turma diz que é Javé, mas não tem nada a ver. Deus, 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 me parece que existe, mas está muito além dessa história. Fora do nosso universo. Isso. Ele não participa do nosso universo. E é de uma pureza, de uma beleza de extrema complexidade, pelas fofocas que tem. Imagina um ser 100% puro. Ele não tem protocolos. Ninguém consegue. Ele não tem com protocolos para lidar com o caos, só que o caos surgiu. Aí a gente diz, não, mas Deus ama os humanos, Deus cuida dos humanos. Bem, nós podemos ter isso à conta de uma crença, ou de, no nosso imaginário, isso ser uma verdade. É gostoso pensar isso. É confortante, é confortável. Mas, desde que a vida existe, que crianças são estupradas, todo santo dia, toda hora isso acontece, e Deus nunca fez nada. Ah, não, mas Deus ajuda os humanos. Como? Não, Deus ajuda os humanos, eu sei disso. Ok, você sabe porque você pensa saber. Immanuel Kant, filósofo alemão, dizia, ei, o intelecto humano é avaliado pela sua capacidade de colecionar incertezas e não certezas, que não se pode provar. Nós, humanos, fomos condicionados a dar por sabido o que a gente não sabe. Assim. Então, Immanuel Kant diz, o intelecto humano que tem certezas ou coleciona verdades que não são comprováveis, isso é racional? Eis o drama. E a humanidade inteira foi condicionada a colecionar certezas que são confortáveis, como você falou, mas e cadê a prova? Não tem prova. Não, mas Deus ama os humanos, Ele cuida da gente. Ok, mas cadê a prova? Não, mas Ele ama. Você tem que fazer vista grossa para o fato de, enquanto eu estou dizendo que Deus nos ama, 2 ou 3 crianças acabaram de ser estupradas em algum lugar aqui na Terra. É a estatística. Então, assim, a crítica é pesada, mas quando um ser humano tem transtorno cognitivo e faz uma leitura equivocada da realidade, porque o que é transtorno cognitivo? É quando você olha para uma situação, deveria fazer a leitura dos fatos, mas aí você inventa uma narrativa toda sua para ficar confortável. O transtorno cognitivo é o famoso me engana que eu gosto. A religião faz com que as pessoas tomem como sendo fé uma corrupção no sentido de, no campo da cognição, aquilo que é afirmado como fé não pode ser comprovado. Ok. Mas isso aqui não deveria ser uma verdade sagrada que impede a cognição de questionar. E a Igreja Católica matou, durante mais de 1000 anos, todo mundo que tentou. Então, assim, nós estamos diante de um poderio estabelecido sob dogmas em que você não pode nem questionar, ou não podia,
Hoje você pode, mas não adianta nada, porque a fé dos seres humanos está vendida e rendida à necessidade de se ter alguma fé, sob pena de você não suportar a vida. É verdade. Então, o transtorno cognitivo aqui vira transtorno psíquico, que é muito complicado. Aí qual é a frase terrível? Quando um ser humano faz coisas esquisitas sozinho, você diz, fulano está delirando, fulano pirou, fulano é maluco. Agora, quando um monte de gente delira junto, o nome disso é religião. Gostei.